Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem, estamos orando para que esteja, estou orando por você. Não te conheço pessoalmente, não sei aonde você está, não sei qual é o seu problema, mas uma coisa é certa, eu estou orando por você. Sabe por quê? Porque todos os dias, toda hora, quando eu vou orar, eu lembro e peço a Deus que abençoe os meus amigos e amigas e também os virtuais. Então, seja qual for o seu problema, a sua situação, seja quem for você, eu estou orando e pedindo a Deus que te abençoe cada vez mais e mais. Eu estava aqui, lógico, estudando a palavra de Deus e eu comecei fazendo algumas anotações básicas, né? De alguns versículos, olhando os acontecimentos atuais e pensando. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são do alto, aonde Cristo está sentado à destra ou à direita de Deus. E se nós estamos pensando nas coisas que são do alto, eu acho que é lógico a gente compartilhar. E eu espero mesmo que esse vídeo, essa mensagem, chegue ao máximo de pessoas possível, que se puderem, gostarem, compartilha, curta, comenta, deixa seu parecer, porque o que eu estou aqui analisando, estava anotando, é lógico que a gente tem que anotar, porque a cabeça já não é mais aquela cabeça de jovem de boa memória de seus 14, 15, 20 e poucos anos, né? E eu quero te convidar, vem comigo, estudar um pouquinho a palavra de Deus, estudar um pouquinho a Bíblia. E eu quero falar um tema muito importante. Embora esse vídeo, eu não ia dar tema, eu ia chamar mais assim um diálogo, para a gente dialogar. Eu aqui e você aí, onde quer que você esteja. Eu te convido a abrir a sua Bíblia e ler comigo a palavra de Deus. Talvez você não vai me ver abrindo a Bíblia, mas eu vou estar citando a Bíblia, o que dá no mesmo. Por quê? Até porque eu já fiz diversas anotações da Bíblia, né, para compartilhar com vocês. E eu garanto, é de suma importância. Aqui é o vosso amigo, presbítero, missionário, pode chamar de cooperador, evangelista, pastor, auxiliar, não tem problema. Na obra de Deus, o importante é a gente estar incluído, não excluído. E às vezes a gente até tenta, falando de mim, entrar numa mensagem, como muitos, né? Não sei como eles têm essa facilidade, eu não tenho, eu não consigo, e por mais que eu tenta, não faz o meu estilo. E eu estava lembrando de Paulo, escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 8, aos que exorta com sabedoria. E você sabia que exortar é um dom? É um dom. Então, quando você ver e ouvir um irmão, um pastor, um ministro, eu, pela misericórdia de Deus, sou o presbítero. O que a Bíblia diz? Aos presbíteros sejam aptos a ensinar. Ensinar é, lógico, a palavra de Deus. E para ensinar a palavra de Deus, temos que estudar a palavra de Deus. E quando eu vejo que tem um irmão, ou quando o irmão tem, que ele é um presbítero, é quase que um automático espiritual. Ele tem desejo de buscar a palavra de Deus. Ele tem desejo de ensinar a palavra de Deus, porque está incluso quando ele é consagrado ao ministério pastoral, ao presbitério, ele recebe de Deus esse dom
de ministrar a palavra de Deus. Deus não chama ninguém. Então, quando se vê um presbítero, um pastor, um evangelista que não evangeliza, um pastor que não pastoreia, um presbítero que não ministra a palavra de Deus, alguma coisa não está encaixando no mundo espiritual e na vida. Porque se você é um presbítero, se você é um evangelista, aceitou ser, você tem que ter na veia o sangue de Cristo. E Cristo era um evangelista nato, que gostava de evangelizar. O prazer dele estava em evangelizar. Então não dá para dizer que um homem é evangelista. Ele pode até ter uma credencial, um documento de evangelista, mas não ser um evangelista. Ele pode ter um documento, um diploma, tudo formado, mas se você não vê ele no campo evangelizando, na distribuição de folhetos, se não vê ele aonde ele está, ele com um punhado de folheto, com a Bíblia, fazendo um trabalho, mesmo que seja no seu celular, ele não é evangelista. Ele tem uma carteira de evangelista, o que é bem diferente. Que tem muitos que têm documento de determinadas funções, mas não exerce a função. Então, ter uma função de presbítero e ser um presbítero, ou um evangelista, ou um pastor, há uma diferença enorme. Então, quando nós temos algo da parte de Deus, não tem como. É automático, o próprio Espírito Santo falou, você está nessa função, então você tem que fazer isso. O evangelista tem que evangelizar, tem que ir para as praças, para as ruas, para os hospitais, para os presídios, tem que estar na obra do Senhor. Um evangelista que fica dentro de casa, ou que fica só dentro de quatro paredes, ali na igreja, nas quarta ou na quinta, ou no domingo, ele não é evangelista. Ele tem um nome de evangelista, mas não é um evangelista. Ele não exerce a função. Ele só tem um status. E status Deus não tem compromisso. Deus tem compromisso com quem é, com quem assume. Amém? Então, muitas das vezes, a pessoa às vezes tem o dom de exortar, não é porque ele quer só bater, é porque é o dom que Deus o deu. E Deus nos deu esse dom. O presbítero que seja apto a ensinar. E hoje eu quero ensinar a falar um pouco, algo que eu estava pensando, eu anotei aqui, é muito importante, né, que você acompanhe esse vídeo até o final, para que você possa entender o que Deus botou no meu coração e que realmente está acontecendo, né, em nossos dias, uma palpável, vamos chamar assim, amostra do que está por vir. Presta bem atenção. O que está acontecendo hoje é uma prática ou uma palpável do que está por vir no futuro. E eu vou provar dentro da palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando baseado em fatos que estão acontecendo no mundo e também no Brasil, né? E o que eu quero falar é sobre governo, sobre autoridades, é sobre administração municipal, estadual, nacional e internacional. Não vou citar nome de presidente, não vou citar nome de governo, mas eu vou mostrar dentro da Bíblia. E eu quero começar te mostrando o seguinte. Em Provérbios, capítulo 29, Provérbios, capítulo 29, deixa eu pegar meu óculos, cadê meu óculos? Alguém viu meu óculos? Diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra. Falando de governo. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, nem fala governa, fala domina. Pode ler lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Quando o ímpio domina, o povo geme. E o que nós estamos assistindo em nossos dias? Fala para mim. No sentido municipal de vários municípios no Brasil, em vários estados no Brasil e no Brasil. Como que você faz uma avaliação do governo
atual. Veja que eu não vou falar do governo. Eu estou pegando como referência. Porque tudo que está acontecendo, Romanos diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, o que está acontecendo hoje, no nível governamental, seja municipal, estadual, federal e internacional. Olha o que está acontecendo em vários países. A decadência administrativa de muitos países, muitos estados, muitos municípios e muitas nações. Por quê? Em vários lugares nós estamos vendo, estamos assistindo uma má administração. Ou estamos assistindo uma amostra grátis de advertência da parte de Deus para mim e para você entender hoje o que está por vir amanhã. Presta bem atenção que eu estou falando com passado, tranquilo, num sentido literalmente profético, dentro da Bíblia. Eu vou te explicar. Olha o que vem acontecendo no nosso país, em vários estados e em vários municípios. Você está entendendo o que está acontecendo? O que o escritor aos Provérbios acabou de dizer, 29. Quando o justo governa, o povo se alegra. Você já reparou? Quando tem um governo justo, independente da nacionalidade do país, da nação, do estado, do município, quando tem um bom governo, o povo em geral se alegra. O povo fica satisfeito na área administrativa, na área comercial, na área econômica, na área da saúde, na área do transporte, na área da segurança. O justo governa. O povo se alegra. O povo fica satisfeito. E muitas das vezes, na área governamental, Deus nos dá a entender o que está acontecendo para o que pode vir. Quando nós temos um governo bom, todo o povo se alegra, do menor ao maior. Alguns, por falta de entendimento, criticam, mesmo que o governo seja bom. Isso nos faz lembrar o quê? Isso nos faz lembrar quando o povo de Israel, no começo, rejeitou a Deus e pediu um governo. E Samuel se entristeceu. O que Deus falou com ele? Olha, Samuel, não se entristeça, porque o povo não rejeitou você, o povo rejeitou a mim. Então eu lhes darei um governo que eles mereçam. E é exatamente isso que está acontecendo no mundo atual, no Brasil, nos estados, em vários municípios, né, no geral. Então Deus está falando que o povo não rejeitou a ele. O povo rejeitou a Deus. E quando que nós sabemos que o povo rejeita a Deus? Quando deixa ou quando desvia-se do caminho certo para ir para o caminho errado. Quando tira um governo bom e bota um governo ruim. Deus permite. Por que Deus permite? Porque através do governo, Paulo escreveu a Timóteo dizendo que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Todas as autoridades, seja ela boa ou má, é constituída por Deus, é permitida por Deus. E às vezes Deus usa para mostrar para a população municipal, estadual, federal e internacional que a sua escolha é a semente que você planta. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. E tudo que o homem semear, isto ele colherá. Então, na área governamental é a mesma coisa. Não se iluda. Então, nós lemos que isso tudo que está acontecendo nos nossos dias, hoje, na área, se está boa, é você que vai julgar, é você que vai pensar. Se o governo que você tem, que você deseja, que você escolheu, tá bom, você vai julgar. Você vai pensar, vai refletir e vai observar o que está acontecendo no seu país, no seu estado, no seu município. Estou dizendo no geral, independente. Não estou falando só no Brasil. Estou falando no Brasil,
fora do Brasil, no nosso Brasil, nos estados e municípios, onde tem muitos governos estaduais achando que são maiorais, municípios da mesma forma. Mas Deus está permitindo, porque o povo escolheu. E se o povo não escolhesse nas urnas, o governo que está no poder não estaria lá. Simples assim. Mas o que eu quero ir é além disso. Nós estamos vivendo uma época onde onde todos temos que tomar muito cuidado até com o que a gente fala. O que Jesus falou? Pelas vossas palavras serei julgado. Então nós devemos tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca, principalmente em relação aos governos, seja de direita ou de esquerda. Por quê? Porque Jesus falou, pelas vossas palavras serei julgado. Eu estava lendo também que nós estamos caminhando no sentido literal da palavra. Veja bem, para um governo que está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Pode ler o 5 também. 6, 7, até 8. Esse governo é qual? É o governo do anticristo. É o governo que a ONU, as Nações Unidas, a OMS e outras entidades internacionais está preparando para receber. Não se iluda, essa agenda 2023 a 2030 é da nova ordem mundial. Obviamente ou logicamente, vindo uma nova ordem mundial, virá um novo governo mundial. E esse governo mundial que está por vir é o governo que vai dominar todo mundo com braço de ferro. Então, o governo que alguns estão dizendo é mau hoje, é só uma pequena, minúscula amostra do que está por vir nesse governo. No versículo 7 de 2 Tessalonicenses, diz ainda por que esse governo ainda não se manifestou no sentido literal da palavra. Eu vou dar uma deixa aqui só para dizer o seguinte: tem muitas pessoas que estão dizendo, alguns debatendo, que a igreja vai passar ou não pela grande tribulação. Não vai. Eu não creio, eu não aceito, eu não debato sobre isso. E não adianta vir para mim, porque essa é a minha fé. Hebreus 11, primeiro. A minha fé, baseada na palavra de Deus, diz que é a igreja. No versículo 7 dessa carta, diz assim, ó: ele ainda não se manifestou, porque há versículo 7 de 2 Tessalonicenses, que agora o retém, ou o detém, até que do meio seja tirado. Quem é esse que está retendo ou impedindo o governo do anticristo tomar posse em todo o mundo? Sabe quem é? É o Espírito Santo que está aqui. E ele está aqui porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está aqui. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, antes de subir, ele disse: olha, eu vou para o meu Pai, João 14, mas não vos deixarei órfão, vos enviarei o Consolador, e ele estará convosco todos os dias até a consumação do século. Então, enquanto a igreja está aqui, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o sal da terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo está aqui e o Espírito Santo está. Então, por isso que, aleluia, glória a Deus, por isso que
O Espírito Santo de Deus está protegendo e guardando a igreja. Por mais que muitos não acreditam, não aceitam, mas o Senhor Jesus Cristo, Mateus 18, 16, 18, devo estar misturando, diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto é fato. Jesus está protegendo a igreja por intermédio do Espírito Santo, e por causa do Espírito Santo estar na terra ainda, é que o governo do anticristo, eu disse que eu ia falar de governo, prestem atenção para entender, ainda não tomou posse, mas a terra, as grandes entidades como a ONU, o Papa e outros, já estão se preparando, está tudo se encaixando como um jogo de quebra-cabeça, se encaixando para a chegada do anticristo. Mas ele não pode se manifestar porque ainda tem versículo 7 de 2 Tessalonicenses, que ainda o impede. Então, esse é a igreja. Jesus falou em Mateus 5, vós sois a luz do mundo. Enquanto a luz estiver no mundo, a treva não pode se manifestar. Enquanto a luz estiver no mundo, as trevas não podem dominar. Haja o que houver, enquanto o Espírito Santo, mas está chegando a hora em que o Espírito Santo de Deus, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, vai arrebatar a igreja, tirar e vai desaparecer dessa terra. Aí sim, após esse período, ele vai se manifestar, trazendo um acordo de paz com Israel, trazendo um acordo de paz para o mundo. E o que a Bíblia diz? Quando disserem a paz, virá repentina destruição. Então, muitos governos que nós estamos vendo no dia de hoje, sendo maus governos, maus administradores, com interesse próprio, ficando ricos, milionários, administrando ou governando apenas para os seus interesses, é apenas hoje uma pequena amostra do que será a terrível administração do governo do anticristo. E isso está escrito aonde? Isso está escrito em Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 11 ao 18, que todo mundo sabe de cor e salteado, né? Que fala ali a passagem aonde a besta que subiu da terra, não é verdade? Que veio ali dominando. Então, está dizendo, esse é o governo do anticristo, é o governo que está vindo para governar o mundo com braço de ferro. E esse governo, e a gente está vendo aí muitos falando do chip isso, chip daquilo, acabando-se com o dinheiro virtual, real para entrar o virtual, acabando-se muitas coisas. Então nós estamos vivendo aquela profecia de Daniel por aumentar a ciência. E a ciência está se aumentando. A ciência está tanta que hoje muita tecnologia está substituindo muitos seres humanos, até mesmo em relacionamentos, né? Isso está acabando. Então nós estamos vivendo hoje muitos governos dando apenas uma pequena palhinha, uma pequena amostra grátis do que será no governo do anticristo. Versículo 15 de Apocalipse, capítulo 13, diz assim: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que fizesse a imagem, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta, e fez que todos os pequenos, olha isso, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que não tiver o sinal ou o nome da besta ou o seu número. Aqui a sabedoria, quem lê, entenda que o seu número é 666, é o número de um homem. Então nós estamos literalmente entrando nesse governo, que é o mesmo que nós lemos, que eu li para vocês, citei aqui, 2 Tessalonicenses, né? Ele ainda não pode tomar posse do mundo no sentido literal,
porque ainda não concluíram o terceiro templo de Israel, mas já está bem avançado. E ainda tem a luz que está na terra, que é a igreja, que Jesus prometeu: eu estou convosco todos os dias. Mas antes dele ir embora, ele falou que eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Outra vez Jesus disse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Então, hoje em dia, muitos, às vezes até falam no nome de Deus, mas preferem as trevas. Então, aquele que ama ao Senhor, aquele que ama a verdade, que ama a palavra, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Hoje é um obstáculo, sim, é um impedimento, sim, para a manifestação total do anticristo, que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3. Mas está chegando a hora em que não abrir e fechar de olho, não abrir e fechar de olho, vai tocar a trombeta, e os santos nos 4 cantos da terra vão ouvir e serão transformados. Pum! Não abrir e fechar de olho. Ante a última trombeta. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. E nós, corruptíveis, pecadores, vamos ser transformados em incorruptíveis. Então, eu quero deixar que você, para a sua meditação, que você entenda isso. Está chegando a hora. Eu costumo dizer nos meus vídeos que o Senhor está advertindo de todas as maneiras. O Senhor está alertando, o Senhor está dando